A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Eu sou o professor Roberto e gostaria de convidar você para dar o seu like, tá? E também inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Outra coisa também importante é que nós temos logo abaixo aqui um link onde você pode clicar e ter a opção de acessar uma dinâmica bem interessante para ajudar no lado pedagógico do ensino desta lição. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que traz como tema a inspiração divina da Bíblia. É interessante este tema porque o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é justamente a sua inspiração divina. E é devido à inspiração divina que ela é chamada justamente da Palavra de Deus. Então é importante não confundir revelação com inspiração. A revelação é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido pelos homens. Já a inspiração, ela diz respeito ao modo como os homens recebem esta revelação e a transmitem. Então, no grego, a palavra inspiração é theopneutos e significa sopro, ou que é soprado ou inspirado por Deus. Então, é como se fosse no sentido do que Paulo declara, toda a escritura divinamente inspirada, em 2 Timóteo 3,16. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, ele inspirou os escritores sagrados e capacitou ele para que eles registrassem de modo correto a revelação recebida da parte de Deus. Deste fato, inspiração, ela refere-se ao ato de receber e transmitir, relatando com suas próprias palavras a verdade de Deus. Então a inspiração, ela não anula a personalidade ou o estado consciente ou o estilo de cada escritor. Então Deus respeita a individualidade de cada criatura e usa como lhe apraz na comunicação da sua palavra. Então, quando a palavra usada é inspirado por Deus, conforme consta na Almeida Revista Atualizada, não é um texto melhorado em relação à Revista Corrigida, pois theopneutos significa respirado por Deus para fora, ao invés de ser para dentro. Então, a Bíblia é divinamente, nós poderíamos até dizer expirada, em vez de inspirado, porque ela é Deus colocando o seu fôlego para fora, não é? E jogando no homem, né, esse fôlego. Então a ideia não é respirando Deus para fora, mas Deus tendo respirado a Escritura para fora. Então inspiração é a influência que o Espírito Santo de Deus exerceu sobre o espírito dos escritores da Bíblia Sagrada. Então a inspiração é justamente essa influência que o Espírito de Deus exerceu sobre os escritores, né? De maneira que tornou esses escritos um registro de uma revelação divina. Então é bom deixar claro isso. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, ele trata sobre a doutrina da inspiração bíblica. Aí começa no número 1, falando sobre a inspiração bíblica, é algo divino, é divina. Bom, a lição, ela diz o seguinte: nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" similares e são usadas mais de 3.800 vezes. E o escritor da lição ainda continua dizendo: ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, conforme Êxodo 24:4. E Jeremias foi advertido: não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26:2. Então, no texto do Novo Testamento,
Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E ele ainda continua dizendo, e o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Aí o escritor cita Mateus capítulo 5, versículo 18, quando diz assim, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então é isso que diz a nossa lição. Bom, se formos olhar pela Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 51, versículo 16, diz assim, e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a minha sombra ou com a sombra da minha mão. No Salmo 78, versículo 1, o salmista diz assim, escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos às minhas palavras, ou às palavras da minha boca. Mateus 2:15 diz assim, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Atos 1:16 diz assim, varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então nós podemos observar que realmente a Escritura, ela reivindica esse direito de que ela realmente foi inspirada por Deus. Norman Geisler, ele diz o seguinte, expressões como assim diz o Senhor, Deus disse, a palavra que do Senhor veio a mim, e outras semelhantes, são encontradas centenas de vezes na Bíblia. Elas revelam acima de qualquer questionamento que o autor está declarando que fala pela boca do próprio Deus. Então é interessante entendermos isso, né? Porque a Bíblia, ela é divina justamente porque ela mesma atesta o fato de que os seus escritores a escreveram e foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para registrar, para escrever. E nós podemos entender de que o que se diga como teoria a respeito da inspiração das Escrituras, fica bem claro de que a própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus. Diz a Bíblia que suas palavras vieram da parte de Deus. Então é muito importante entendermos isso. O número 2 desse primeiro tópico fala sobre a inspiração bíblica verbal, que é verbal. O que é que podemos entender disso? Bom, a lição, ela diz o seguinte, ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com a sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então é isso que diz a nossa lição. Bom, o que é que podemos entender disso? É que o texto bíblico, ele teria nascido de uma divina inspiração, podendo até ser entendido como alguns escritores, né? Ele diz que pode ser entendido como direta ou indireta, essa inspiração. A indireta vai dizer que os profetas e os apóstolos, eles foram orientados pelo Espírito Santo de Deus na direção da Bíblia. Já a direta, ela entende que eles foram instrumentalizados como que canetas do que o Espírito lhe soprou. Então, o que é que podemos entender disso? O que queremos mostrar é que os escritores bíblicos, eles não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual
com a sua própria personalidade e com o seu próprio talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a inspiração ela é verbal, porque cada palavra escrita, né, está debaixo da inspiração divina. Ou seja, Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que eles deveriam realmente escrever. Então o Espírito guiou os escritores não somente quanto às ideias, mas quanto aos mínimos detalhes do que deveria ser escrito. Então eles escreveram exatamente o que Deus queria que fosse escrito. É isso que nós podemos entender da questão da inspiração verbal. E o número 3, que fala sobre a inspiração plenária. O que é que podemos entender desta expressão inspiração bíblica plenária? Bom, o escritor da lição diz que a inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total, completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Então não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Então é isso que diz o escritor da nossa lição, a respeito da questão da inspiração plenária. Então, a teoria da inspiração parcial, ela ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. E que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas que ela contém a palavra de Deus. Então, a inspiração parcial, ela vai de encontro à inspiração plenária. Então, o que é que podemos ver em Atos 25 e 5? Para que essas pessoas, muitas vezes, usassem textos como esse para poder dizer que a Bíblia, a sua inspiração é parcial. Eles usam justamente esses textos, né? Atos 25 e 5, que diz assim: temos achado que este homem é uma peste, dizendo com Paulo, com o apóstolo Paulo. Em Mateus 12, se você for ler o texto, né, boa parte do texto, você vai ver que falaram que Jesus tinha demônio. Lucas 23, 21, a gente vê uma multidão enfurecida dizendo: crucifica-o. Então eles usam esses textos para dizer que a Bíblia é inspirada, mas de forma parcial, que há textos na Bíblia que não foram inspirados, como esses que eu citei de Atos 25 e 5, Mateus 12, Lucas 23, 21. Mas é importante entendermos que nestes casos, as palavras que eles pronunciaram não são inspiradas, mas a inspiração está no registro dessas palavras. Então, quem foi inspirado não foi quem falou, e sim quem registrou, não é? É como se Deus estivesse soprando, falando no escritor, dizendo: escreva que mandaram crucificar o meu filho, crucifica-o, né? Escreva que disseram que o meu filho tinha demônio. Então, as pessoas que registraram, que escreveram, é que estavam inspiradas. Então, quando afirmamos que a inspiração da Bíblia ela é plenária, significa dizer que não há um texto que seja mais ou menos inspirado do que o outro. Então, logo, quando dizemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, nós estamos dizendo que tudo o que os autores humanos, sob a supervisão do Espírito Santo, escreveram é verdadeiro e confiável, não é? Então, isto indica que o conteúdo, o ensino e a doutrina das Escrituras foram completamente inspirados por Deus. Não há na Bíblia qualquer parte que não seja inspirada por Deus. Ou seja, nenhum trecho das Escrituras foge ao alcance da inspiração divina. Aos Romanos, nós lemos que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Neste aspecto, nós ratificamos que a Bíblia
não apenas ela contém o que ela torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo que ela é inspirada palavra de Deus. Ela é plena, sem erro e sem falha alguma. Então é isto que entendemos a respeito da inspiração plenária da Bíblia Sagrada. O segundo tópico da nossa lição, ele trata sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Bom, o número 1 fala sobre a inspiração dos autores, que eu particularmente prefiro usar o nome escritores ao invés de autores, tá? Porque o autor da Bíblia é Deus. Então eu prefiro chamar de escritores, porque foram eles que escreveram, que registraram o que o autor da Bíblia mandou, solicitou, ordenou, pediu. Tá? Então a inspiração dos escritores. O que é que podemos entender disso? Bom, a teoria de que as ideias foram inspiradas e não as palavras, elas surgem no meio evangélico, de estudiosos da Bíblia. Então, você veja só, quando nós discutimos a inspiração dos autores, que eu prefiro chamar de escritores, eles ensinam, muitos estudiosos da Bíblia, de que o que foi inspirado foi as ideias e não as palavras. Então, essa teoria, ela sustenta que Deus revelou novas verdades e inspirou ideias divinas na mente dos escritores. Porém, permitiu-lhes expressar essas ideias em suas próprias palavras, de modo que nós temos de passar por altos, né, nos erros das palavras que ele crê somente que os escritores falaram, né? Porque eles crê apenas nas chamadas ideias expressas na Bíblia. Há também aqueles que acreditam na chamada teoria da inspiração parcial. Então, essa teoria, ela pretende dizer que só parte da Bíblia é inspirada e não toda, né? Cabendo ao leitor o juízo sobre o que é inspirado ou não. Então ele vai julgar. Isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Há também uma outra teoria chamada da inspiração ditada ou mecânica, né? Então essa teoria defende a ideia de que os escritores da Bíblia eram meros robôs, escrevendo mecanicamente aquilo que Deus ditava, né? Sem precisar usar o cérebro do escritor. E o que é que a nossa lição de escola dominical ela fala? Bom, a nossa lição diz que o Espírito Santo, ele garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. E o escritor da lição ainda diz, portanto, a Bíblia possui particularmente, quanto ao gênero literário, gramatical, vocabulário e outros, aí ele diz, apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas nos pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então é isso que diz o escritor da nossa lição. Então o que é que podemos entender em cima disso? Podemos entender que a inspiração da Bíblia, ela não anula a personalidade ou o estado consciente ou o estilo de cada escritor. Entendeu? Então Deus, ele respeita a individualidade de cada criatura e usa esta individualidade como lhe apraz na comunicação da sua palavra. Então, na verdade, ele moldou esta individualidade de cada escritor, né, e a elevou ao nível mais alto. De modo que a inspiração divina não é algo mecânico, mas denota uma preparação em que o Espírito ele capacitou em cada detalhe os homens
que receberam a nobre tarefa de escrever a palavra de Deus. Então a palavra, ela não é do homem, quanto à sua origem, e nem também depende do homem quanto à sua autoridade. A palavra é de Deus. O livro do nosso escritor da lição, ele diz assim: essas considerações demonstram que a participação humana na produção das Escrituras foi de transmitir de modo fidedigno a mensagem recebida. Essa mensagem veio diretamente de Deus. Isso significa que a Escritura é a palavra de Deus, tendo o homem como instrumento para escrevê-la. Portanto, embora cada autor fizesse uso de estilo literário próprio, a Escritura é de inteira criação divina. Então é isso que pensa o escritor da lição e nos mostra esta realidade. O número 2 da nossa lição fala sobre as limitações dos autores. Os autores não eram homens, não eram super-homens, eram homens limitados. Então os escritores da Bíblia eram homens comuns. As suas limitações e diferentes profissões e posição social, a gente pode encontrar na Bíblia, das mais diversas. Por exemplo, Amós, ele era um pastor de ovelha. Daniel se tornou um político, um grande político. Davi também era pastor de ovelha, depois se tornou rei. Ezequiel era um sacerdote. Esdras era um escriba. Salomão, um rei. Jeremias também era sacerdote. João, um pescador. Josué, um soldado. Lucas, por exemplo, era médico. Mateus era um cobrador de imposto. Moisés, um pastor de ovelhas. Neemias era um mordomo. Paulo, por exemplo, era um fariseu e um grande perseguidor dos cristãos. Pedro era pescador. Então, se os irmãos forem observar, os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, comum, inclinados às mesmas paixões, às mesmas falhas que nós temos. A Bíblia ela não foi escrita por homens perfeitos, não. Por mais que aprendamos a admirar homens como Moisés, como Davi, como os apóstolos, a verdade é que a Bíblia ela não esconde a verdade sobre eles. Eram homens falhos, imperfeitos, alcançados pela graça de Deus, como nós também fomos. Então Moisés, por exemplo, matou um homem egípcio e fugiu para Midian. O rei Davi, admirado por nós todos, caiu em adultério, como todos nós sabemos. O apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus durante 3 anos e alguns meses, negou Jesus diante de uma criada. Então a gente poderia continuar falando dos mais variados e terríveis falhas dos homens grandes, que alguns possam até chamar, homens da Bíblia considerados grandes, mas eram homens falhos, não eram homens perfeitos. O interessante é que esses homens, eles foram transformados, eles foram moldados. Moisés, por exemplo, ele se tornou um grande líder da nação de Israel. Davi foi um exemplo de um grande rei, de um grande governador que a humanidade já teve. Pedro se tornou um grande líder de fé, um grande pregador. Paulo se tornou um grande evangelista mundial. Então, o fato é que a Bíblia ela está repleta de homens falhos, que foram usados por Deus para escrevê-la. Então é isso que podemos entender. O número 3, ele fala dos diferentes gêneros literários e figuras de linguagens usadas na Bíblia. Então o que é que podemos entender disso? É que cada autor fez uso de gêneros literários distintos, dos mais diversos, tais como narrativas, poesias, provérbios e muitos outros estilos.
Então os autores sagrados eles também fizeram uso de figuras de linguagem. Né? Figuras de linguagem são recursos usados para dar mais expressividade às mensagens e aos textos. Existem muitas figuras de linguagens que são usadas na língua portuguesa, porém não tínhamos a noção de que a Bíblia é um livro que existe diversos tipos de figuras de linguagem. Talvez algumas que você mesmo tenha estudado, né? Na língua portuguesa, na escola, ou até na faculdade, no cursinho. Talvez você nunca tenha percebido, nunca tenha visto. Mas ao estudar a Bíblia, a língua portuguesa e a língua portuguesa, né, você vai conhecer algumas dessas figuras de linguagens e vai aprender a identificá-las. Nós fazemos uso de linguagem figurada, né, quando nós queremos nos desviar dos padrões da norma culta, né, para dar mais impacto na nossa expressão. Então, as figuras de linguagem no texto bíblico são chamadas de tropologia. Tropologia é justamente o emprego da linguagem figurada para atrair a atenção, para tornar o abstrato mais concreto, não é? Para se tornar de fácil armazenamento na mente. E é o estilo e a reflexão e também ela resume uma ideia. Então, algumas das figuras de linguagem, ela se divide em 4 grupos. Então tem a figura de som, tem a figura de palavras, tem a figura de construção e a figura de pensamento. Então são esses 4 grupos básicos usados, né? A figura de som, também chamada de figura de harmonia, são aquelas figuras relacionadas à sonoridade. Então deixa o texto mais expressivo por causa da repetição de som. Né? Mas nós temos também a figura de palavras, também usada para produzir uma maior expressividade à comunicação. Então, nós temos um exemplo, né? Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Este rapaz é um leão. Então, são figuras de linguagem usadas para mostrar uma realidade de alguma pessoa. Quando diz este rapaz é um leão, está mostrando o quê? A sua braveza, né? Que ele tem a mesma braveza de um leão. Então, existe a figura de palavras, como eu disse, né? A figura de som, figura de palavras, a figura de construção também. A figura de construção, também chamada de figura de sintaxe, ela é usada para demonstrar maior expressividade ao texto, como também interfere na estrutura gramatical de uma frase. Por exemplo, há uma figura de linguagem chamada zeugma, que é a omissão de um termo que anteriormente apareceu num anunciado. Né? Por exemplo, eu prefiro cinema, ele teatro. Ao invés de dizer eu prefiro cinema e ele não prefere cinema, prefere teatro. Então ele usa eu prefiro cinema, ele teatro. Então tem aí a omissão da palavra prefere. Né? Na passagem bíblica, por exemplo, nós temos uma passagem bíblica em Coríntios capítulo 3, versículo 2, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então veja que é usada aqui essa figura de linguagem, né? Leite vos dei para beber. Aí ele diz, não vos dei alimento sólido. Veja que ele não repete mais a palavra leite. Né? Ao invés de leite, né, aliás, ao invés de alimento sólido, eu dei leite. Ele não usa termos assim, para repetir um outro termo. Entendeu? Então, e em quarto lugar, a figura de linguagem chamada figura de pensamento, que é usada para dar maior expressividade à comunicação, que também trabalha com a combinação de ideias, combinação de pensamentos. Então, há
essas figuras de linguagem usadas na própria Bíblia, né? Então a gente vê nessas figuras de pensamento como um olhar, um gesto, uma palavra, né? Há muita coisa que precisa ser visto na Bíblia Sagrada dentro dessas figuras de linguagem. Tá? Então é isso. O número 4 fala sobre a linguagem do senso comum. O que é que se entende de senso comum? É a crença do dia a dia, né? O senso comum é aquela crença que nós cremos no dia a dia, que não são provados pela ciência. O que é que diz o escritor da lição? Veja só, a lição ela diz, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Josué capítulo 10, versículo 13. Então essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, diz o escritor da lição, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então a gente vê que são vários tipos de formas de fala dos escritores sagrados usando o chamado senso comum. No livro de Eclesiastes, por exemplo, o pregador afirma assim: nasce o sol e põe-se o sol. Marcos, por exemplo, registra que as mulheres foram ao sepulcro no domingo da Páscoa ao nascer do sol. Então, essas passagens, elas sinalizam uma aparente contradição com a ciência nos textos da Bíblia. Mas é só uma aparente contradição. Isso porque a astronomia, ela já comprovou que o sol não nasce e nem se põe. Ele está sempre parado. Então a explicação está na crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar, né? É o chamado geocentrismo. É por esse motivo que o texto menciona a chamada parada do Sol e da Lua. Então, o nascer do Sol, né? A Bíblia ela não é um livro de linguagem científica, é bom deixar claro isso. Muitas vezes ela usa a linguagem do senso comum, da linguagem do dia a dia das pessoas. Outra coisa também importante que precisamos também esclarecer é o uso frequente de linguagens que nós podemos chamar de figuras de linguagens da Bíblia. Então, como nós já falamos anteriormente, é importante entendermos que essas passagens que nós citamos, que citam claramente o uso de uma figura de linguagem, pode ser chamada de prosopopeia, né? A prosopopeia, ela atribui aos seres inanimados, aqueles seres sem vida, características de seres animados, ou atribui características humanas a seres irracionais. A prosopopeia é uma espécie de figura de linguagem usada para tornar mais dramática a comunicação. Por exemplo, lá em Juízes, né, mostra a árvore falando, Juízes capítulo 9, no Salmo 24, versículo 7, o salmista diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Mas porta com cabeça? Então a gente precisa entender que isso é uma linguagem figurada, né, do senso comum. O mar viu isto e fugiu, lá no Salmo 114, versículo 3. Então, irmãos, como eu disse, a Bíblia ela usa a linguagem simples, do senso comum, do dia a dia, que salienta a ocorrência de um acontecimento, e não a linguagem de fundamento científico. Então isso não significa que os autores eles usaram uma linguagem anticientífica, não é isso. Tá? O que, vamos dizer assim, que eles tenham negado a ciência, não é bem nesse sentido. Tá? Então, é uma linguagem, é chamada uma linguagem popular, né, para descrever fenômenos científicos. Então, isso não é algo anticientífico.
principalmente afirmar que o Sol permaneceu parado, né? Ou da mesma maneira que não é anticientífico dizer que o Sol nasceu ou que o Sol subiu. Esse tipo de linguagem, ele reflete apenas o uso de expressões coloquiais para se referir a esse acontecimento. Então os autores bíblicos, eles usaram formas gramaticais comuns de expressar os seus pensamentos sobre os assuntos que eles escreviam. Então é muito importante nós entendermos isso. O terceiro tópico da nossa lição traz como tema o Espírito Santo e a Bíblia. Bom, o que é que o escritor fala aqui no número 1? A inspiração do Antigo Testamento. Então, nesse número 1, nós podemos ver que o cânon do Antigo Testamento, como nós temos atualmente, ele ficou completo desde Esdras, após 445 aproximadamente antes de Cristo. Então, entre os judeus, esse Antigo Testamento ele tem 3 divisões. Inclusive o próprio Jesus citou lá em Lucas 24, 44, divisões essas chamadas Lei, que são 5 livros, Profetas, que são 8 livros, e os Escritos, que são 11 livros. Então a divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa. A divisão dos livros do cânon hebraico elas são 24 livros, em vez de 39, né, como é o caso da nossa Bíblia. Mas não é porque ela tem menos conteúdo do que o nosso. Não, o conteúdo é o mesmo. Mas muitos livros que nós temos como 2, na língua hebraica, eles juntam e se torna um só livro. Por exemplo, os 2 livros de Samuel, na Bíblia hebraica, é um livro só. Eles juntam os livros. Os 2 livros dos reis é um livro só, na Bíblia hebraica. Os 2 livros de crônicas também é um único livro. O livro de Esdras e Neemias não são 2 livros, é um único livro. Eles pegam e juntam, né? Então a gente tem, por exemplo, os 12 profetas menores. Eles fizeram um único livro. Então, o Antigo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento da Bíblia nossa, na língua hebraica, ele difere no sentido de divisões, e não do conteúdo em si. Mas uma coisa importante também, é interessante nós destacarmos, é de que o Antigo Testamento, ele reclama ou ele exige para si a inspiração divina. Então, com base no fato de se apresentar perante o povo de Deus e ser por esse povo recebido como pronunciamento profético, né? Então, os livros escritos pelos profetas de Deus eram conservados em lugares sagrados. Moisés, né, ele colocou a lei na arca de Deus. Mais tarde, ela seria mantida no tabernáculo. Então, e serviu como ensino para gerações futuras. Então, cada profeta, depois de Moisés, eles acrescentaram os escritos sagrados a essa coleção que existe hoje. Então, é o que a gente pode ver no texto do Antigo Testamento. Então, para mim, a maior prova de que o Antigo Testamento é inspirado por Deus é o próprio Cristo mencionar a lei de Moisés, os profetas e os escritos, né, como livros inspirados por Deus. Como eu disse lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Então, essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, como diz aqui o número 2. Bom, a inspiração do Novo Testamento, ela é algo muito também importante. Eu estava lendo um artigo de João Alves dos Santos, ele falando sobre a inspiração do Novo Testamento, e ele diz que o Novo Testamento ele não apenas dá testemunho em favor da inspiração do
do Antigo, né? Como também ele dá testemunho em favor da sua própria escrita. Então o Novo Testamento ele dá testemunho de si mesmo. Não é? Ele reivindica a sua própria inspiração. Não é? É o que podemos ver a seguir, conforme mostra o nosso irmão João Alves dos Santos. Então, nós temos o testemunho de Cristo, né? O próprio Cristo falando sobre a inspiração do Novo Testamento. Né? Nós temos o testemunho dos apóstolos, também defendendo, né? Então nós temos o testemunho da reivindicação de Paulo e sua autoridade para escrever os livros, né, inspirados. Então é muito importante também vermos isso aí. Paulo ele reivindica, por exemplo, ter sido chamado por Cristo, ter visto Cristo pessoalmente, ter recebido revelações e visões, não é, como o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. Ele reivindica ser o apóstolo tal como os outros. Ele reivindica ter o seu apostolado confirmado com sinais e maravilhas. Ele diz também ter o Espírito Santo de Cristo. Então tudo isso é importante observarmos, né? Então Paulo, ele foi um homem que não só falou, mas também que escreveu e tinha a autoridade de Deus para escrever. Então, é isso muito importante, né? A leitura pública dos livros do Novo Testamento também era algo que, que era costumeiro no meio judaico ler as Escrituras no sábado. A igreja também ela deu continuidade a esse costume no dia do Senhor, né? E Paulo, ele admoestou a Timóteo que persistisse em ler, em exortar, em ensinar. Então, a gente pode observar também o apoio e a reivindicação da igreja primitiva a respeito da questão do Novo Testamento, como algo inspirado e sagrado. Então, todos os autores do Novo Testamento são mencionados, pelo menos, por um pai apostólico, por terem autoridade divina. Então é muito importante. Né? E no número 3, fala da obra da regeneração e da iluminação. O que é que o escritor da nossa lição fala? Bom, a lição, ela diz o seguinte: o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador e a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Então é isso que o escritor da lição fala. Então, como funciona o trabalho da iluminação do Espírito? Em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, nos diz que o Espírito ele dá sabedoria e revelação a respeito de Cristo e abre os olhos do entendimento para que possamos conhecer os propósitos de Deus em nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11, 12 e 13, Deus revela os seus planos para nós pelo Espírito, o qual ele nos ensina coisas espirituais. O pastor Antônio Gilberto, ele diz lá na Bíblia Através do Século, né, um livro muito bom, que eu até recomendo os irmãos comprarem, ele diz que o mundo hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Mesmo os próprios inimigos da Bíblia admitem que nenhum livro em toda a história da humanidade teve tamanha influência para o bem. E aí ele ainda continua dizendo que eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização.
E milhões de pessoas, antes de conhecerem, amarem e obedecerem a estes livros, eram escravos do pecado, dos vícios, da idolatria, do medo, da superstição, da feitiçaria. Então eram mundanas, vaidosas, iracundas, desconfiadas. Mas de repente eles abraçam esse livro, chamado a Bíblia. Então eles foram transformados em criaturas salvas, alegres, libertas, felizes, santificadas. É isso que a Bíblia faz, não é? Então, essas pessoas abandonaram todo o mal que antes eles viviam, né? E tornaram-se boas pessoas para a família, para a sociedade, para a pátria, para a nação. É isso que acontece quando as pessoas têm esse encontro com a palavra de Deus, não é? Então, outro livro jamais influenciou e transformou beneficamente tantas pessoas como a Bíblia. A Bíblia, ela atravessa regiões, nações inteiras para conduzir as pessoas a Deus. Então é isso que nos fala a nossa lição. Bom, eu gostaria mais uma vez, antes de fechar esta lição, né, deixar claro para os professores que não deixem de atingir o objetivo da lição, tá? Então, quando nós falamos todo o conteúdo da lição, é importante que os seus alunos, eles reflitam de que a Bíblia, ela reivindica essa inspiração divina. A inspiração da Bíblia, tanto é verbal, ou seja, Deus inspirou cada palavra que foi escrita, como também é plena, isto é, ela se estende a todas as partes das palavras e tudo o que elas ensinam ou elas aplicam. Então deixe isso consciente na mente dos seus alunos. Outra coisa também importante para você que vai ensinar na Escola Bíblica Dominical é evidenciar as limitações humanas desses autores, desses escritores da Bíblia, mas que essas limitações, elas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, como qualquer um de nós, com limitações, com falhas. No entanto, nenhuma parte do texto bíblico foi afetado por essas limitações humanas desses escritores. E por último, é importante você explicar que o Espírito Santo ele atua na regeneração, na iluminação do pecador. E é por isso que ele nos ajuda a compreender as Escrituras. Ninguém conseguiria compreender as Escrituras se não fosse uma ação do Espírito, iluminando, regenerando o pecador, trabalhando na mente dele para conscientizar ele do seu estado de pecado e ao mesmo tempo levá-lo à salvação. Então é isso que nós queremos deixar claro para vocês e que vocês também deixem claro isso na mente de cada um dos seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.